Olá, façamos hoje a leitura dos capítulos 23, 24, 25, 26, 27 da Bíblia Sagrada, certo? Do livro de Ezequiel. Então, Ezequiel, capítulo 23. A alegoria das duas irmãs pervertidas. E a palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Havia duas mulheres filhas da mesma mãe. Elas se prostituíram no Egito. Prostituíram-se na sua juventude. Ali os seus peitos foram acariciados e ali os seus seios virgens foram apalpados. A mais velha se chamava Oalá e a sua irmã Oolibá. Elas eram minhas e tiveram filhos e filhas. Quanto aos seus nomes, Samaria é Oloá e Jerusalém é Olibá. Olá se prostituiu enquanto era minha. Ela se enamorou de seus amantes, os assírios, seus vizinhos, que se vestiam de azul, governadores e magistrados, todos jovens atraentes, cavaleiros montados em seus cavalos. Assim, ela se entregou à prostituição com eles, que eram a elite dos assírios, e contaminou com todos os ídolos de quem se enamorava. E contaminou-se com todos os líderes ídolos de quem se enamorava. Ela não deixou a sua prostituição que trouxe do Egito, pois muitos se deleitaram com ela na sua juventude. Apalparam seus seios virgens e a trataram como prostituta. Portanto, eu a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos assírios, de quem se enamorava. Eles descobriram a vergonha dela, levaram seus filhos e suas filhas e a mataram pela espada. Ela se tornou um provérbio entre as mulheres, pois juízo foi executado sobre ela. Sua irmã Olibá viu assim, e mesmo assim se corrompeu na sua paixão, mais do que ela, como também na sua prostituição, que era pior do que a de sua irmã. Ela se namorou dos assírios, dos governadores e dos magistrados, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros que andam montados em cavalos, todos jovens atraentes. Então vi que havia se contaminado, ambas seguiam o mesmo caminho. Ela aumentou a sua prostituição porque viu homens pintados na parede, imagens dos babilônios, pintadas de vermelho, com cinturões na cintura e turbantes compridos na cabeça, todos com a aparência de príncipes, semelhantes aos babilônios na Caldeia, terra do seu nascimento. Quando os viu, ela se apaixonou por eles e mandou-lhes mensageiros até a Babilônia. Então os babilônios foram com ela ao leito dos amores, e a contaminaram com a sua prostituição, e ela se contaminou com eles, depois afastou-se deles. Assim expôs sua prostituição e sua nudez. Então eu me afastei dela, assim como já me havia afastado de sua irmã. Mas ela multiplicou suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua juventude, em que havia se prostituído na terra do Egito, apaixonando-se por seus amantes, cujos membros eram como os de jumentos, e cujo fluxo era como de cavalos. Assim desejaste a luxúria da tua juventude, quando os egípcios apalpavam os teus seios, para acariciar os peitos da tua juventude. Ó Olibá, por isso o Senhor Deus diz assim: levantarei contra ti os teus amantes, dos quais te afastaste, e os trarei contra ti por todos os lados. Os babilônios e todos os caldeus de Pecode, e de Soá, e de Coá, juntamente com todos os assírios, jovens atraentes,
governadores e magistrados, todos eles príncipes e homens de renome, todos eles montados em cavalos. Eles virão contra ti com armas, carros e carroças, e com multidão de povos, eles te cercarão com escudos grandes e pequenos, e capacetes. Eu lhes entregarei o julgamento, e eles te julgarão segundo o seu juízo. Eu porei contra ti o meu zelo, e eles agirão com furor contigo. Tirarão teu nariz e as orelhas, e o que restar cairá pela espada. Tomarão teus filhos e tuas filhas, e quem restar será destruído pelo fogo. Também tirarão tuas roupas e levarão tuas joias de adorno. Assim porei fim à tua luxúria e à tua prostituição trazida da terra do Egito, de modo que não levantarás os olhos para eles, nem te lembrarás mais do Egito. Pois assim diz o Senhor Deus: eu te entrego na mão dos que odeias, na mão daqueles de quem te afastaste. E eles te trarão com ódio, levarão todo o fruto do teu trabalho e te deixarão nua e despida. E eles te tratarão com ódio, levarão todo o fruto do teu trabalho e te deixarão nua e despida. A vergonha da tua prostituição, a tua luxúria e as tuas prostituições serão descobertas. Essas coisas acontecerão contigo, porque te prostituíste com as nações e te contaminaste com seus ídolos. Andaste no caminho de tua irmã, por isso entregarei o seu cálice na tua mão. Assim diz o Senhor Deus: beberás do cálice fundo e largo de tua irmã, servirás de riso e chocata, pois nele cabe muito. Estarás repleta de embriaguez e de dor, do cálice de pavor e de assolação, do cálice de tua irmã Samaria. Tu beberás e esgotarás e o despedaçarás, com os cacos mutilarás teus próprios seios, pois fui eu que falei, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como te esqueceste de mim e me deste as costas, também levarás sobre ti a tua luxúria e as tuas prostituições. Diz-me ainda ao Senhor: filho do homem, julgarás Oolá e Oolibá? Mostra-lhes então as suas abominações, pois adulteraram e há sangue nas suas mãos. Adulteraram com os seus ídolos e até os seus filhos, gerados para mim, sacrificaram os ídolos para serem consumidos. E ainda me fizeram isto, contaminaram o meu santuário no mesmo dia e profanaram os meus sábados, porque, havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para o profanar, e assim fizeram no meu templo. Além disso, mandaram vir alguns homens de longe, aos quais havia sido enviado um mensageiro, e eles vieram. Por amor deles te banhaste, pintaste os olhos e te ornaste de enfeites, e te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada, e puseste o meu incenso e o meu óleo sobre ela. Ouvia-se ali a voz de uma multidão satisfeita, e foram trazidos beberrões do deserto com homens de classe baixa. E lhes puseram braçaletes nos braços das mulheres, e coroas de esplendor sobre suas cabeças. Então eu disse a respeito da que estava acabada em adultérios: agora certamente se contaminarão com ela, e ela com eles. Eles se deitarão com ela, como quem se deita com uma prostituta. Assim deitaram com Oolá e Oolibá, mulheres pervertidas. Mas homens justos as julgarão, como se julgam as adúlteras e como se julgam as que derramam sangue, porque são adúlteras e há sangue em suas mãos. Pois assim diz o Senhor Deus: farei subir uma multidão contra elas e as entregarei ao tumulto e ao saque. A multidão as apedrejará e as matará pela espada. Trucidará seus filhos e suas filhas e queimará suas casas. Assim acabarei com a perversão da terra, para que todas as mulheres sejam divertidas e não imitem o vosso procedimento pervertido. E vos pagarão o vosso procedimento pervertido,
e levareis os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Façamos agora a leitura do capítulo 24. A alegoria da caldeira enferrujada. Ezequiel, capítulo 24. No 10º dia do 10º mês do 9º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, registra a data de hoje. O rei da Babilônia acaba de sitiar Jerusalém neste dia. Conta uma parábola à casa rebelde e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, põe uma panela no fogo, coloca água nela. Põe ali os pedaços de carne, todos os bons pedaços, a coxa e a espádua, enche-a de ossos escolhidos. Escolhe o melhor do rebanho, ajunta um montão de lenha debaixo da panela de ossos. Faze-a ferver bem e cozinha dentro dela os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor Deus, ai da cidade sanguinária, da caldeira, que está enferrujada por dentro e cuja ferrugem não saiu dela. Tira a carne dela, pedaço por pedaço, não lances sorte sobre ela. Porque o seu sangue está no meio dela. Ela o derramou sobre uma rocha nua. Não o derramou sobre a terra, onde o pó o cobriria. Foi para aumentar a minha ira e me vingar, que derramei o seu sangue numa rocha nua, para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus, ai da cidade sanguinária, eu também farei a fogueira grande. Amontoa a lenha, acende o fogo, ferve bem a carne, engrossando o caldo, e que os ossos sejam queimados. Então colocarás a panela vazia sobre as brasas, para que ela aqueça, e o seu cobre se derreta, e a sua impureza venha se fundir no meio dela, e a sua ferrugem se consuma. Ela provoca cansaço pelo trabalho que dá, pois sua espessa ferrugem não sai nem com fogo. A luxúria está na tua impureza, pois quis te purificar, mas tu não te tornaste pura. Assim a tua impureza nunca será purificada, até que eu tenha cumprido minha ira contra ti. Eu, o Senhor, disse isso. Chegou o momento em que agirei. Não voltarei atrás e não terei piedade, nem me arrependerei. Eu te julgarei conforme as tuas obras e os teus feitos, diz o Senhor Deus. Previsão da ruína de Jerusalém. Novamente a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, com um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos. Todavia não te lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme, porém, em silêncio. Não faças lamentações pelos mortos. Ata o teu turbante na cabeça e põe os sapatos nos pés. Não cubra os lábios e não comas o alimento dos homens. Assim falei de manhã ao povo, e à tarde minha mulher morreu. E na manhã seguinte fiz o que me havia sido ordenado. E o povo me perguntou, tu não nos revelarás o que estas coisas que fazes significam para nós? Então lhe respondi, a palavra do Senhor veio a mim. Dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, profanarei o meu santuário, o orgulho do vosso poder, o prazer dos vossos olhos e o vosso desejo. E vossos filhos e vossas filhas, que deixastes, cairão pela espada. Farei como eu fiz, não cobrireis o rosto, nem comereis o alimento dos homens. Manterei os vossos turbantes na cabeça, e os vossos sapatos nos pés. Não vos lamentareis nem chorareis, mas desfinhareis nas vossas maldades e gemereis uns aos outros. Assim Ezequiel me servirá de sinal. Conforme tudo quando ele fez, assim fareis. E, quando isso acontecer, então sabereis que eu sou o Senhor Deus. E no teu caso, filho do homem, no dia em que eu
lhes tirar a fortaleza, a alegria do seu ornamento, o prazer dos seus olhos e o desejo do seu coração, juntamente com seus filhos e suas filhas. Nesse dia, um fugitivo virá te trazer notícias. Nesse dia, a tua boca se abrirá para com o fugitivo, e falarás, não ficarás mais mudo. Assim serás um sinal para eles, e saberão que eu sou o Senhor. Façamos agora a leitura do capítulo 25 do livro de Ezequiel, da Bíblia Sagrada. Profecia contra Amon. De novo a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vira o rosto contra os amonitas e profetiza contra eles. E diz aos amonitas: ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: quando o meu santuário foi profanado, quando a terra de Israel foi assolada e a casa de Judá foi para o cativeiro, tu disseste: por isso eu te entregarei ao povo do Oriente como propriedade. E estabelecerão em ti seus acampamentos, e porão em ti suas moradas, e comerão seus frutos e beberão leite. E farei de Rabá uma estrebaria de camelos, dos amonitas, um curral de rebanhos, e sabereis que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: visto que me bateste palmas e sapateastes, e te alegraste pela terra de Israel, com toda a maldade do teu coração, estenderei a mão contra ti, e te darei por despojo às nações. Te arrancarei dentre os povos, te destruirei dentre os países, e te eliminarei totalmente, e sabereis que eu sou o Senhor. Profecia contra Moabe. Assim diz o Senhor Deus: já que dizem em Moabe e Seir, a casa de Judá é como todas as nações, eu abrirei o lado de Moabe, desde as suas cidades que estão na região das fronteiras. O orgulho do país, Bet-Jezimote, Baal-Meon e até Quiriataim. E entregarei como propriedade ao povo do Oriente, juntamente com os amonitas, para que não haja mais lembrança dos amonitas entre as nações. Também executarei juízos contra Moabe, e saberão que eu sou o Senhor. Profecia contra Edom. Assim diz o Senhor Deus: visto que Edom se vingou da casa de Judá e se tornou claramente culpado, vingando-se deles. Assim diz o Senhor Deus: também estenderei a mão contra Edom, e dele arrancarei homens e animais, e o tornarei em deserto, desde Temã. Eles cairão pela espada até Dedã. E exercerei minha vingança sobre Edom, pela mão do meu povo Israel. E farão em Edom segundo a minha ira, e segundo o meu furor, e conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Profecia contra os filisteus. Assim diz o Senhor Deus: visto que os filisteus se vingaram e executaram vingança com maldade no coração para destruir com perpétua inimizade, assim diz o Senhor Deus: vou estender a mão contra os filisteus e arrancarei os quereteus e destruirei o restante dos habitantes do litoral. E executarei grandes vinganças sobre eles, com furiosos castigos, e saberão que eu sou o Senhor quando eu tiver cumprido minha vingança sobre eles. Façamos agora a leitura do capítulo 26 do livro de Ezequiel, da Bíblia Sagrada. Profecia contra Tiro. No 11º ano, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, visto que Tiro disse a respeito de Jerusalém: a porta dos povos está quebrada, está aberta para mim. Agora que ela está em ruínas, eu me enriquecerei. Assim diz o Senhor Deus: ó Tiro,
coloco-me contra ti, e contra ti farei subir muitas nações, a semelhança do mar que faz subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão as suas torres. E eu varrerei o seu solo e farei dela uma rocha nua. Ela virá a ser um local para se estenderem redes de pesca no meio do mar, pois fui eu que falei, diz o Senhor Deus, e ela servirá de despojo para as nações. Suas filhas que estão no campo também serão mortas à espada, e saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus contra Tiro: trarei do norte Nabucodonosor, rei da Babilônia, o rei dos reis, com cavalos, carros e cavaleiros, sim, batalhões e grande multidão. Ele matará pela espada as tuas filhas que estão no continente e construirá torres contra ti. Levantará uma trincheira e preparará escudos. Dirigirá os golpes dos seus arietes contra os teus muros e derrubará as tuas torres com machados. Ele te cobrirá de poeira por causa dos seus muitos cavalos. Quando entrar pelas tuas portas, como quem entra numa cidade cujos muros foram derrubados, teus muros tremerão com o estrondo dos cavaleiros, das carroças e dos carros. Pisará todas as tuas ruas com as patas dos cavalos. Matará teu povo pela espada e as tuas torres cairão por terra. Eles também roubarão tuas riquezas e saquearão tuas mercadorias. Derrubarão teus muros e arrasarão tuas lindas casas. E lançarão tuas pedras, tuas madeiras e teu solo no meio das águas. Farei cessar o barulho dos teus cânticos, e não se ouvirá mais o som das tuas harpas. E farei de ti uma rocha nua, virás a ser um local em que se estendem redes de pesca. Nunca mais serás edificada, pois eu, Senhor, falei isso, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus a Tiro: por acaso as ilhas não tremerão com o estrondo da tua queda? Quando gemerem os feridos e se executar matança no meio de ti, então todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos e deixarão de lado seus mantos e despirão suas vestes bordadas. Eles se assentarão no chão com roupas de tremor e estremecerão a cada momento e ficarão apavorados por tua causa. E farão uma lamentação sobre a ti e te dirão: como pareceste, ó cidade afamada, povoada de navegantes. E farão a lamentação sobre ti e te dirão: como pereceste, ó cidade afamada, povoada de navegantes, tu que foste forte no mar, tu e teus moradores atemorizastes a todos os que habitam ao teu redor. Agora as ilhas estremecerão no dia da tua queda, as ilhas que estão no mar se espantarão pela tua saída. Pois assim, diz o Senhor Deus: quando eu te transformar em cidade abandonada, como as cidades desabitadas, quando fizer subir sobre ti as ondas do mar e as muitas águas te cobrirem, eu te farei descer com os que descem a cova, ao povo do passado, e te farei habitar nas mais baixas partes da terra, em ruínas antigas, juntamente com os que descem a cova, para que não sejas habitada. E estabelecerei a glória na terra dos viventes. Farei de ti um grande espanto, e não existirás mais. Embora te procurem, nunca mais serás encontrada, diz o Senhor Deus. Façamos agora a leitura do capítulo 27 do livro de Ezequiel. Lamento por ti. De novo a palavra do Senhor veio a mim. Ó filho do homem, levanta uma lamentação a respeito de Tiro. E dize a Tiro que habita na estrada do mar e negocia com os povos em muitas ilhas. Assim diz o Senhor Deus: ó Tiro, tu dizes, minha beleza é perfeita. Um momento.
O teu território está no coração dos mares. Os que te edificaram, aperfeiçoaram a tua beleza. Fizeram todas as suas tábuas de cipestres de Senir. Trouxeram cedros do Líbano para fazerem um mastro para ti. Fizeram os teus remos de carvalhos de Bazã. Fizeram os teus bancos de marfim engastado em pinho das ilhas de Iquiti. A tua vela era feita de linho fino, bordado do Egito, para te servir de bandeira. O seu todo era de azul e púrpura das ilhas de Elisá. Glória a Deus, aleluia. Os habitantes de Sidom e de Arvade eram os teus remadores. Ó Tiro, os peritos que estavam contigo eram os teus marinheiros. Os anciãos de Gebal e seus peritos eram os que calafetavam as fendas. Todos os navios do mar e os seus marinheiros estavam contigo para tratar dos teus negócios. Os homens da Pérsia, da Lídia e de Pute serviram como soldados no teu exército, penduravam o escudo e o capacete em teu território, aumentavam o teu esplendor. Os filhos de Arvade e teu exército protegiam teus muros em volta, e os gamatitas ficavam nas tuas torres, penduravam os escudos ao longo dos teus muros, aperfeiçoavam a tua beleza. O comércio intenso de Tiro, Tarsis negociava contigo, por causa da fartura das tuas riquezas. Seus negociantes trocavam prata, ferro, estanho e chumbo pelas tuas mercadorias. Javã, Tubal e Meseque eram os teus mercadores. Trocavam escravos e objetos de bronze pelas tuas mercadorias. Os da casa de Togarma, trocavam cavalos de guerra e mulas pelas tuas mercadorias. Os homens de Dedã eram teus mercadores. Muitas ilhas eram teus clientes, em troca pagavam com dentes de marfim e madeira de ébano. A Síria negociava contigo por causa dos teus muitos produtos. Trocava esmeralda, púrpura, obras bordadas, linho fino, corais e rubis pelas tuas mercadorias. Judá e a terra de Israel eram teus mercadores. Trocavam trigo de Minite, confeitos, mel, azeite e bálsamo pelas tuas mercadorias. Damasco negociava contigo vinho de Elbom e lã branca, por causa dos teus muitos produtos, por causa das tuas muitas riquezas. Vedã e Javã de Uzal trocavam lã fiada pelas tuas manufaturas. Trocavam por ferro polido, cássia e cálamo aromático. Dedã negociava mantos de seda de Sela contigo. A Arábia e todos os príncipes de Quedar também eram teus clientes, negociavam cordeiros, carneiros e bodes contigo. Os mercadores de Sabá e Ramá também negociavam contigo. Trocavam as melhores de todas as especiarias e toda a pedra preciosa e ouro pelas tuas mercadorias. Harã, Cané e Éden, os mercadores de Sabá, Assu e Quimade eram os teus mercadores. Estes negociavam contigo roupas finas, tecido azul, obra bordada e tapetes de várias cores, amarrados com cordas trançadas e fortes. Os navios de Tarsis transportavam teus produtos. Eras cheia de cargas e te tornaste muito formosa no meio dos mares. Teus remadores te conduziram sob grandes águas. O vento oriental te quebrou no meio dos mares. Tuas riquezas, teus bens, tuas mercadorias, teus marinheiros e teus pilotos, teus construtores e os que faziam teus negócios, e todos os teus soldados que estão contigo, juntamente com toda a tua companhia, que está junto a ti, afundarão no meio dos mares, no dia da tua queda.
As praias tremerão ao estrondo da gritaria dos teus marinheiros. E todos os que pegam no remo, os marinheiros e todos os pilotos do mar, descerão de seus navios e ficarão em terra. Farão ouvir sua voz sobre ti e gritarão amargamente, lançarão pó sobre a cabeça e se revolverão na cinza. Raparão a cabeça por tua causa, vestirão panos de saco e chorarão sobre ti, com amargura de alma, com amarga lamentação. No seu pranto farão uma lamentação sobre ti, na qual dirão, quem foi como Tiro, como a quem está reduzida ao silêncio no meio do mar. Fartaste muitos povos, quando tuas mercadorias eram exportadas pelos mares. Enriqueceste os reis da terra, com tuas muitas riquezas e mercadorias. Quando foste quebrada pelos mares, nas profundezas das águas, todas as tuas mercadorias e toda a tua companhia caíram no meio de ti. Todos os moradores das ilhas estão espantados por tua causa, e os seus reis estão horrorizados e visivelmente perturbados. Os mercadores dentre os povos zombam de ti. Tu te tornaste um grande horror e não existirás mais. Amém, aleluias, glórias a Deus. Concluímos assim a leitura dos capítulos 23, 24, 25 e 26 do livro de Ezequiel, da Bíblia Sagrada. Nós profetizamos que essa palavra, ao ser espalhada por todo o planeta, pelo espaço sideral, através da internet, possa alcançar muitos povos, muitas raças, muitas línguas, muitas nações. Sabemos que em alguns países a internet não é livre, mas onde ela puder chegar, que essa realidade seja mudada, que ela possa ser livre em todos os países. E onde essa palavra chegar, que ela possa transformar corações, mentes, almas. O mais alto comandante de um exército, que seja um homem que não acredita em Deus, possa baixar sua guarda e receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Que essa palavra possa manifestar-se no universo, em todo o universo, trazendo a glória de Deus para o planeta Terra, trazendo a glória da tua palavra para toda a humanidade, pondo fim a essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Em nome de Jesus, amém, aleluias, glórias a Deus.